No Roda Viva, pressionado pela jornalista Malu Gaspar, Pablo Marçal fugiu de novo da resposta sobre por que declarou que tem que se comportar como um idiota para conquistar o eleitor, que gosta mesmo é disso, de idiotices. Na véspera, ele já havia escapado de responder sobre isso a Josias de Souza, naquele tenebroso debate com os candidatos a prefeito de São Paulo. É bastante curioso assistir a esse recuo dele, esse medo de admitir o que está gravado, para quem quiser ouvir. Marçal disse a Igor 3K, apresentador do podcast Flow, que, abre aspas, no processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame a atenção. Não é uma parada que eu me divirto. Fecha aspas. Nas eleições de 2022, eu escrevi numa edição de sábado do Meio sobre o fenômeno do Flow, um podcast em que o anfitrião deixa os políticos tão à vontade que arranca declarações jocosas, surpreendentes, íntimas. Os convidados não veem Igor como jornalista, e ele de fato não é e nem finge ser. E por isso, meio que se desarmam e admitem uma série de coisas que talvez não confessassem para um repórter. Foi nesse espírito de bate-papo de mesa de bar que Pablo Marçal declarou que produz um comportamento de idiota para chamar a atenção, que é essa a mentalidade do povo, e que ele não se diverte fazendo isso. Bom, cá entre nós, o fato de você ser capaz de produzir um comportamento idiota não exclui a possibilidade de você mesmo ser um grande idiota, ao contrário. Mas ainda que seja um efeito artificial, não me parece que ele não esteja se divertindo nem um pouco. Ninguém conseguiria ser tão talentoso em produzir idiotices sem tirar algum prazer nisso, né? Nas mal ajambradas respostas que Pablo tentou formular para Malu e para Josias, sempre de forma agressiva, ele buscou justificar sua frase com o argumento da economia da atenção. E aqui sim, ele tem um know-how, uma expertise que passam longe da estupidez para funcionar. Pablo compreende essa economia da atenção e a explora eleitoralmente, obrigando todos os seus adversários a descer ao seu nível. Pablo é o que Carlos Bolsonaro e André Janones apenas sonharam em ser nesse aspecto. E não se trata de atrair essa atenção com idiotices. Esse termo soa quase infantil para qualificar o que realmente captura a atenção nas redes. Mas, como eu vou te explicar logo mais, ele faz mais sentido do que parece até. A questão é que o que mobiliza a atenção é o negativo, o agressivo, o imoral, o surreal, o indecoroso. Tudo aquilo que permeia todas as redes, mas que havia inundado o Twitter, é Twitter que chama, de forma irremediável desde que Elon Musk comprou a empresa. E agora? Como é que a política vai sair dessa enrascada, dessa armadilha de só se conseguir chamar a atenção dos eleitores pelo lado do obsceno, do indefensável? É essa a encruzilhada em que estamos. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Eu não sei se vocês viram por aqui, mas semana passada eu estive na Ucrânia. E eu estou escrevendo uma reportagem especial para a nossa edição de sábado, que é exclusiva para assinantes premium do Meio. Nos dias em que eu estive por lá, a convite de uma ONG de escritores, poetas, jornalistas e cineastas ucranianos, eu pensei muito naquela máxima de que a primeira vítima em uma guerra é a verdade. E me ocorreu como, de mãos dadas com ela, quem morre é a nuance. A habilidade de enxergar contexto, história, versões legítimas de uma tragédia. A reportagem vai mostrar alguns desses aspectos dessa guerra da Rússia com a Ucrânia, com o propósito maior do Meio, o de promover uma conversa, uma reflexão para além das manchetes. Assine o Meio, são só R$15 por mês. Se você procurar a origem do termo idiota, vai encontrar nos dicionários e em reportagens a explicação de que a palavra vem do grego idiotes.
O povo grego valorizava fundamentalmente o engajamento cívico das pessoas. Então, o insulto era para diferenciar o cidadão comum daqueles que tinham algum cargo público ou alguma participação na vida política. Mais do que isso até, um idiota era aquele ser que só pensava em si, nunca no coletivo. Basicamente, um idiota é um alienado. É nisso que Pablo Marçal aposta todas as suas fichas, na certeza de que seus eleitores abdicam de compreender a política para escolher alguém que fale a língua do ultraje das redes sociais, do individualismo e do benefício próprio. Quando ele traduz suas idiotices para a economia da atenção das redes, ele está descrevendo claramente o que os algoritmos priorizam em suas entregas. Falar de propostas com qualquer sobriedade, ou mesmo fazer memes mais engraçadinhos, não são eficientes na economia da atenção política. Mentir que o adversário é cocainômano ou que a adversária é culpada pelo suicídio do pai, isso sim chama atenção. Faz tempo que quem estuda internet explica que o que mobiliza é a emoção. Ela pode ser positiva também. Claro que um bom meme de gatinho tem ali seu poder, né? Mas aparentemente não no contexto da disputa eleitoral. E não quando um dos candidatos opta pelas negativas para engajar. Porque as negativas, dizem os especialistas, tendem a prevalecer. Rir junto é uma delícia. Indignar-se junto é mais poderoso e mais contagioso. É muito difícil combater o engajamento pelo choque, pela ofensa, pela raiva e pelo medo com algo leve, sutil, otimista, amoroso. A fórmula que Pablo Marçal encontrou para vender seus cursos de coaching estimulava a ambição a partir da frustração financeira das pessoas, da inconformidade com o tal sistema. Muitíssimo espertamente, ele salpicou seu tom messiânico por cima, porque isso empresta um ar aspiracional, nobre, cristão a tudo isso. Uma emoção positiva. E é claro que as pessoas, aflitas para crescer economicamente, num mercado hostil e diferente de tudo que elas conheciam, se seduziram com essas ideias. Na política, Pablo foi muito além. Nem por um segundo ele fingiu ter um sentimento positivo envolvido. Chegou de voadora mesmo. Foi violento desde o começo. Reduziu a política de São Paulo a uma grande batalha de ofensas e mentiras que escandaliza até figuras como José Luiz da Atena, um dos papas do jornalismo policialesco do país. Imagina você ser tão agressivo, tão cruel, a ponto de deixar o da Atena horrorizado. A cartilha de Marçal não é inovadora, só está com todos os updates em dia. A gente tende a esquecer, mas Jair Bolsonaro passou a existir no mundo com esse método. Ia a programas de TV e fazia discursos na Câmara de um jeito chocante para chamar a atenção. Ele tinha em seu gabinete, em Brasília, memes impressos, colados na parede. Ninguém me contou, eu vi. Bolsonaro era um meme de si mesmo. Na campanha presidencial, ele falou em metralhar adversários e coisas do tipo. Na presidência, levou essa escola a outro patamar, com seus papos ali no cercadinho. Pablo Marçal não é inovador, não é um gênio do marketing, nada disso. Ele é tão somente o bolsonarismo nativo digital. Alguém que entendeu a tal economia da atenção, tal qual Bolsonaro, mas já cresceu inserido nela. Nunca foi analógico. E Elon Musk, o que tem com isso? Bom, ambos são tipos distintos de libertários afins à extrema-direita. Musk está determinado a usar a economia da atenção com o que ela tem de pior, o ódio e a violência, para avançar sua agenda globalmente, tratando países como o Brasil e suas leis como uma subclasse de democracia. Pablo pode até querer ser presidente, mas está mais interessado mesmo em prosperar, em vender mais curso e fazer avançar sua seita, o quartel-general do reino. O que Pablo e Musk têm em comum é a certeza de que somos todos idiotas, alienados politicamente, despreocupados com o coletivo e alheios aos seus métodos. E aí? A saída dessa armadilha está na política de verdade, na disposição em sair da lógica dos algoritmos. Vai depender de cada um de nós
provar que não somos idiotas, não. Eu tenho uma enorme admiração pelo canal, é por onde eu me informo. Eu aposto muito no streaming. É rápido, direto ao ponto. Poder ter uma newsletter que vem com conteúdo curado, que tem não só fatos e dados, mas também opinião, visão, ajuda a formar o raciocínio crítico que a gente precisa para continuar à frente, continuar liderando processos e pessoas dentro das empresas. Não tem como começar o dia sem ler o e-mail, né? O e-mail é ponto de partida do meu dia, né? Pegar uma caneca de café, sentar, abrir o e-mail, abrir o e-mail do meio e me informar. Eu sempre andei no transporte público no Rio de Janeiro, então o e-mail era a melhor forma de me informar durante a manhã, de saber todas as notícias nacionais e internacionais. É um veículo democrático, onde as informações são passadas com seriedade e veracidade. Quem não segue o e-mail ainda, eu recomendo, sou super fã e espero que vocês sigam fazendo esse trabalho de trazer um lugar diferente, um ponto de vista diferente.